Cara, o que muita gente não fala, Coen, que eu nunca vi, é assim, para você ficar bom no trade, cara. Se você pegar as profissões tradicionais, aí você faz uma faculdade, se for um médico, depois faz uma residência, um contador, 4, 5 anos, cada faculdade tem. Para o cara ficar bom, tem algum estudo, cara? Curiosidade minha, assim, você tem alguma métrica para ponderar isso? Ah, não, o cara fazendo com uma certa constância, talvez 2 anos, 3 anos, ou é zero, assim, é muito pessoal? Como é que é isso? É uma pergunta muito boa que muita gente faz, porque as pessoas associam o resultado, a performance, com o tempo, né? Só que é a mesma coisa, né? Dani, você, quando estava correndo no auge, agora você está quase desvirando. Quanto que você estava correndo? Cara, em qual Quantos auge? quilômetros? É porque assim, eu tenho no último auge. Nesse último agora, eu estava correndo agora, né? 2000, esse ano mesmo. Tava correndo ali a uns 5,30 por quilômetro, uns 6 a 7 quilômetros. Ótimo. Já temos uma métrica aqui, tá bom? Beleza. Pergunta é, quanto tempo você não começou correndo isso? Sim. Em quanto tempo você demorou mais ou menos para conseguir atingir isso? Mais ou menos. Cara, eu comecei a voltar a correr ali quando eu engordei da pandemia. Foi no final de 2020. Logo, isso eu cheguei agora no início de 2022. Então, uns 18 meses. 18 meses. Agora, talvez o Rafa, pela idade dele, demorasse o dobro. Sim. Né? Normal. Eu já corri com ele. Eu já corri com ele. Tem muito músculo aí para mexer também. Metade das barras que eu fiz, na barra eu ganho. Eu já corri com ele. Não, então, assim, acho que isso depende muito da pessoa, depende da qualidade do estudo dela, depende da dedicação dela, depende também da condição, né, mental que ela vai ter de conseguir evoluir ou não no trade, porque não é para todo mundo. Muito bom. Essa não é para todo boa. mundo. Não é para todo mundo. Mais uma, ele tá fechando todas de forma filosófica. Trade não é para todo mundo. O trade não é para todo mundo. Investir em renda variável, cara, não é para todo mundo. Se ilude. Eu acho que a maioria das pessoas, se ficassem sentadas no Tesouro Selic, 100% ali, cara, ao longo do tempo, a grande maioria das pessoas ganharia mais dinheiro do que se estivesse arriscando. Que a grande maioria, mas sim, algumas pessoas teriam. Eu acho que a maioria, cara, muita gente, porque o fator psicológico faz que as pessoas tomem atitudes inadequadas nos momentos em que seria para ter coragem, por exemplo. Inclusive, falando de longo prazo, uma história que eu nem te contei, né? Na academia, esses dias, o professor falou para mim, me conhece, algumas pessoas reconhecem, né, e tal. E o cara, eu quero investir em renda variável, eu quero investir em bolsa, cara, separei um recurso para isso. Em quanto tempo dá para ganhar dinheiro? Ele veio até com um pensamento razoavelmente correto, porque ele falou, não falou, quero amanhã, não. Em quanto tempo, mais ou menos, dá para eu investir, né, separar um recurso e ter um resultado? Aí eu retruquei, né? Eu falei, cara, em quanto tempo um aluno aqui da academia, ele demora para ter um corpo legal, chegando ali do zero? Aí ele falou, cara, talvez chegando do zero aqui, malhando direitinho, 1 ano, 1 ano e meio, você começa a ficar o corpo legal. Aí eu falei assim, e se ele tivesse que comer obrigatoriamente batata frita, às vezes, sorvete e besteiras? Ele, cara, aí até poderia ficar o corpo legal, mas demoraria mais, 3, 4, 5 anos. Eu falei, renda variável é igual, é parecida, porque a batata frita, o sorvete, as besteiras são as condições macroeconômicas que nos apresentam a cada dia, Por exemplo, agora que eu vou até perguntar para você como preparar a carteira para 2023, o que a gente pode esperar de governo e tudo. Entendeu, né? Mas isso é importante, essas condições macroeconômicas, aquela abordagem top-down, de cima para baixo, ali, que você olha muito o cenário, cara, isso atrapalha o investidor, né? Se fosse uma linha reta, ia ser muito fácil para todo mundo. Esses abismos, esses vales que surgem as oportunidades na Bolsa e que os gestores aproveitam, que os investidores de longo prazo aproveitam atuando no contrafluxo, né? Então, a pergunta que eu queria fazer, e eu queria que o Daniel respondesse também essa, cara, para vocês dois, de gestores macro com relação a isso. O que vocês esperam para 2023? Definição de ministro da Fazenda. Tem muitos rumores ainda no governo, muitas pessoas desacreditadas. Na outra ponta, tem gestores que gostam muito de ganhar dinheiro do governo e não do mercado. Isso já foi. A gente já fala com gestores, não, cara, é muito difícil tirar dinheiro do mercado, eu prefiro tirar dinheiro do governo com todas essas turbulências que acontecem. E eu tirei dinheiro nos últimos 30 anos, né? Gestores antigos.
Então, fala para a gente como é que você pode preparar uma carteira para 2023, como é que você estrutura isso. Essa pergunta vai para o meu querido Nigri também. Eu vou deixar ele responder antes. Claro, pelo menos eu já pego uma... Beleza. Então, primeiro, assim, eu acho que para quem está escutando a gente, quem está começando, tem um ponto que eu trago da minha experiência muito importante. Você acabou de falar, né, que nos momentos mais difíceis são as melhores oportunidades que a gente tem. E nos momentos mais difíceis são os momentos que as pessoas menos inexperientes mais perdem dinheiro, ou tendem a perder dinheiro, ou tendem a deixar de ganhar dinheiro, pelo menos, na melhor das hipóteses. Por quê? Porque nos momentos onde ninguém quer comprar, é o melhor momento para comprar. E um momento onde ninguém quer, todo mundo está comprando, é um momento para você já começar a ficar de olho, ou vender, ou já começar a realizar alguma coisa, ou ficar de olho, porque o mercado naquela hora pode voltar. É a tal capa, né, da The Economist, do Cristo Redentor levantando voo, e logo o Brasil recebeu lá o Investment Grade, logo depois a gente teve aí, né, a queda, entre outras várias. Ainda mais agora que teve recentemente das criptos, se não me engano, da FTX, né, e teve das criptos também, teve alguma coisa, então agora é hora de comprar, né? Pois é. É assim que eu penso. Assim, em tese não estou recomendando, mas em tese estou comprado. Então, em tese Então, assim, primeira coisa é essa, eu acho que o mercado ele traz muitas oportunidades, não são toda hora, e a gente tem que estar preparado com caixa para poder, nesses momentos, aproveitar essa oportunidade, que é o momento que vai seguir pessoas boas, né, que tem essa visão, que já passaram por isso. Cara, eu já passei por isso algumas vezes. E recentemente, cada vez mais, tem acontecido com frequência maior. Então, cara, aproveita, pelo amor de Deus, tem que aprender, né? Pelo amor de Deus. Então, isso é uma coisa importante. Agora, falando sobre o governo, sobre 2023, né? Posso? Quer falar primeiro? Não, manda ver. Não, se vocês esquecerem que eu tenho que responder essa, eu até agradeço. João Kleber, para! Comerciais. Então, tem alguns pontos assim, interessantes. Primeiro, Lula entrou. Na minha visão, o mercado doméstico gostava dele não muito, mas o mercado internacional, exterior, gostava dele. Pelo que eu sei, por diversas posturas que ele teve positivas em relação a alianças e tudo, que o Bolsonaro não teve. Ponto. Tanto que, no day after, dia 31 de outubro, a gente teve uma entrada foi o dia que a bolsa subiu 5%, em torno disso. A gente teve uma entrada aí de 2,1 bi, né, de reais dos investidores estrangeiros. Então isso já mostrou que a galera gostou. Beleza. O ano já estava com 85 bi, mais ou menos, entre 80 e 90, no seu valor exato, estava com mais ou menos isso de entrada, né, no ano aqui. Beleza. O que acontece Lula depois começou a mostrar uma postura um pouco diferente de quando ele entrou na vez passada, na tal carta para o Brasil e tal, teve essa questão toda. Então, dessa vez ele começou a mostrar uma postura, os discursos dele muito populistas, né? Mas assim, excessivamente. E discurso populista é bom para a campanha, mas não depois que você entra, né? E com isso você acaba trazendo um pouco de afastamento do mercado, e o mercado não gosta disso. E com isso, os investidores estrangeiros passaram a tirar dinheiro, a bolsa passou a cair, e se você junta o cenário interno aqui com o cenário externo também, que não está fácil, né? A inflação altíssima, juros cada vez mais altos lá fora, recessão e tal, então que é um momento bom para começar a pensar em entrada. Então, nessa hora, a bolsa aqui acaba sendo influenciada e acaba caindo também. Ponto. Se a gente for seguir a cartilha do Lula versus Bolsonaro, né, a expectativa é que empresas de educação sejam beneficiadas, empresas, porque o Lula tem esse viés muito educacional, FIES, por aí vai, as empresas também ligadas, tô falando de fundamentos, sendo que tem um cara aqui, né, muito melhor que eu, mas eu tô dizendo exatamente o que eu já ia falar, a minha visão. Eu acho que eu vou passar. A minha visão. Então, quer que eu pare? Você pode... Pode mandar, não, continua, tá? Beleza. As empresas vou só assinar embaixo. Que buscam crédito de baixa renda, né, porque é uma coisa que ele promove também, mesmo com os juros lá em cima, que a expectativa é que agora, com o possível furo do teto, né, o mercado, o Campos Neto já falou, né, que os juros, mano, vamos ver o que vai acontecer, porque é possível que a gente não possa, né, começar a cair os juros aí no meio de 2023, que era a expectativa. Então, mesmo com os juros lá em cima, o Lula tem essa postura de crédito mais baixo. Então, assim, varejistas, por mais que esteja num momento bem difícil, varejo de baixa renda é uma possibilidade, e as construtoras, por fim, também, de baixa renda principalmente, que são uma possibilidade. Se você for seguir a cartilha do Lula, agora, para fechar,
e deixar o Dani falar, para fechar. Agora, existe uma corrente que eu já ouvi muito forte dizendo que Lula está tomando decisões assim agora bem drásticas, a ponto de falar do Haddad vai entrar na fazenda e por aí vai. Para quê? Para que o Brasil feche o ano numa calamidade, na pior dos mundos, para falar depois mal. Olha o que o governo Bolsonaro fez. E aí, em 2023, ele lança uma carta e a nossa bolsa vai para 200 mil pontos. Se acontecer isso, aí não compra tudo, né? Qualquer coisa que a gente comprar vai subir. Aí vale a pena. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Eu tenho esperança ainda, eu acredito. Eu acho que isso é um pouco de wishful thinking. Para mim, assim, tem o seguinte... Tá? Ele, nesse momento, ele consegue negociar melhor com esse Congresso do que com o Congresso que vai entrar. Então, ele precisa tentar passar o máximo de coisa possível nesse Congresso agora, porque o próximo ele sabe que vai ser difícil. Então, se ele tiver que furar o teto por 4 anos, tirar, por exemplo, o Auxílio Brasil do teto de gastos, que seja... Agora, pelo menos essa deve ser a visão dele. Ele sabe que depois ele vai ter mais dificuldade. Inclusive, acho que ele não vai conseguir acabar com o teto de gastos com o próximo Congresso. Enfim, a única dúvida que me sobra aí é o que o judiciário pode intervir nisso tudo, porque aí eu acho que ele tem uma entrada melhor ali com o judiciário do que com o legislativo em si. Tá? Mas eu queria aproveitar e voltar no início do que você falou sobre a questão de que quedas são os melhores momentos de oportunidade para você comprar. Eu já repeti esse mantra várias vezes. Agora, o que eu percebo quando eu falo com os meus assinantes, com as pessoas, é o seguinte. Quando você olha para trás no gráfico, fica muito claro ali que 2015, final 2016 foi uma queda, que 2008 foi uma queda. Mas quando você está ali vivendo a situação, é impossível você saber, será que agora é o momento da oportunidade? Será que a Bolsa não vai cair agora por 3 anos seguidos e vai chegar em 70 mil pontos, por exemplo? Então a suposta oportunidade que a gente tem hoje não é uma oportunidade tão grande assim? E aí entra aquela resiliência que a pessoa precisa ter. Né? Aquela resiliência que a pessoa... ela não deveria ficar tentando descobrir qual o melhor momento. Então, hoje em dia, eu tenho um viés muito mais de acreditar numa alocação estrutural, e eu tenho repetido isso demais. Então, a tua carteira tem que ter todos os tipos de ativos, ela tem que ter bolsa no exterior, ela tem que ter bolsa no Brasil, ela tem que ter fundos imobiliários, ela tem que ter renda fixa também, e pode ter até parcelinha de trade lá, de criptomoeda, não sei o quê, porque a pessoa... também ela é legítima, ela querer fazer essas coisas. Então, você vai deixar a tua própria carteira dizer o que é melhor. Né? No momento que a bolsa cair, é muito natural que o percentual de bolsa caia. E talvez vai subir Estados Unidos, vai subir renda fixa. Então, se a gente entrar numa maré de 3 anos de queda, você vai acabar aportando mais em bolsa ao longo desse período. Se a bolsa entrar numa maré de alta, por exemplo, você vai ganhar com um percentual grande da tua carteira. E talvez em fundos imobiliários também, mas a tua renda fixa talvez vai receber a maior parte dos aportes, já se preparando para o próximo problema que o Brasil vai ter, porque a bolsa vai ficando mais cara. Então, hoje eu gosto muito de trabalhar dessa forma, eu gosto muito de trabalhar com alocação estrutural, porque tira aquele viés comportamental que a gente tem, que normalmente a gente erra, que é responder se a bolsa está barata ou se a bolsa está cara. Né? É impossível a gente saber, porque isso não depende de mim. Cara, eu olhando os dados hoje, a bolsa está barata. Você olha lá, preço sobre lucro, ela está muito abaixo da média. Só que o lucro pode cair, o preço pode subir. Se o lucro cair, a bolsa pode ficar cara daqui a um ano, mesmo mais cara. Né? Imagina, o lucro cair para 1/3 do que é hoje, a bolsa vai ficar mais cara do que a média, inclusive, ela teria que cair. Aí entra naqueles problemas, né? Às vezes você vê lá uma matéria, sei lá, de uma corretora falando assim... a bolsa agora está baratíssima, vai a 150 mil pontos. Aí, de repente, a bolsa cai para 80 mil pontos e o cara fala assim, a bolsa agora está muito cara, vai cair para 60. Porque as condições macroeconômicas mudam. Não é porque está errado, porque é maluquice, porque a corretora é um absurdo, não sei o quê. É porque muda essas condições macroeconômicas. Então, eu acho que vai muito disso. Eu acho que o investidor deveria pensar dessa forma e tentar tirar ao máximo esse emocional. Eu acho que isso acaba se assemelhando muito ao trade, né? Que você tenta tirar ao máximo o emocional.